Olá, sejam muito bem-vindos ao Blitz do Dinheiro e hoje vamos falar de um assunto que pode mudar a sua vida e a minha também. Reforma tributária. Vamos lá? Olá, sejam muito bem-vindos ao Blitz do Dinheiro. Espero que vocês já sejam inscritos aqui no canal, se não, fica o recado para vocês. E eu quero hoje conversar um pouquinho sobre esse projeto da reforma tributária, lembrando que ainda é algo que vai em votação e que pode sim receber algumas modificações, algumas alterações. Eu não vou falar de toda a proposta, vou deixar ela aqui no link da descrição desse vídeo, para que vocês possam analisar e olhar alguns detalhes na íntegra. Mas hoje eu quero trazer alguns pontos que eu acho muito importante, tanto para os nossos investimentos, quanto para você que ainda não é investidor, mas que está pensando em dar esse grande passo importantíssimo na sua vida. O primeiro ponto que eu quero conversar com vocês é sobre a atualização do imposto de renda, da tabela do imposto de renda. E aqui essa proposta traz algo positivo porque ela estende um pouco o valor dos isentos no imposto de renda à pessoa física. Vou deixar aqui na tela para vocês, atualmente essa faixa de isenção é até R$ 1.903,98 e ela passa a ser até R$ 2.500, o que significa que quem ganha até R$ 2.500 não precisa pagar imposto de renda, não precisa fazer a sua declaração, está isento. E isso é algo muito positivo, sim. A última alteração que foi feita nessa tabela do imposto de renda foi no ano de 2015 e ela foi bem sutil. E até então a gente não teve essas alterações. Mas eu gosto aqui de trazer para vocês a realidade dos fatos e no meu Instagram, vou deixar o link aqui para vocês também, eu comento muito, principalmente sobre os índices. E um dos índices que eu falo bastante é o índice da inflação. E por que eu trago isso aqui junto com a proposta da reforma tributária? Porque se a gente for pegar, e eu fiz o cálculo aqui para vocês, o valor do salário mínimo para ser válida essa isenção, ele é muito maior. Então pensa que desde que começou a haver essa isenção na tabela do imposto de renda foi no ano de 1996 e na época havia uma isenção até 9 salários mínimos, o que dava mais ou menos em média R$ 900. Então se eu pegar, vou deixar o cálculozinho aqui para vocês, R$ 900 e calcular a inflação durante o período até agora, o ano de 2021, vocês vão ver que o valor corrigido ele vai dar em torno de R$ 4.173. E isso diz o quê? Que essa atualização deveria chegar a esse patamar, porque aí sim estaria sendo uma correção correta, afinal houve a inflação e essa isenção que eles estão colocando agora não corrige nem a inflação. Então sim, é algo positivo, melhor que mantenham e que pelo menos estendam essa isenção, mas é importante deixar claro para vocês que se fosse o correto, feito o cálculo correto, seria muito maior. Outro fator bem importante, fica o alerta, é que por essa proposta não será possível você ter a opção do desconto simplificado na sua declaração do imposto de renda se você ganhar mais de R$ 40 mil no ano. Ao ano. Então, como que é atualmente? Atualmente, nós, pessoas físicas, a hora que a gente vai fazer a nossa declaração do imposto de renda, nós podemos calcular tanto no modelo simplificado quanto no modelo completo, verificar qual que é a possibilidade melhor, ou seja, que faz com que a gente pague menos imposto, ou então que a gente possa restituir um pouco mais, e fazer essa escolha de forma individual. Agora, com essa nova proposta, simplesmente exclui todas as pessoas que ganhem acima de R$ 40 mil ao ano e fica na obrigação dessas pessoas declararem sempre na modalidade completa do imposto de renda. Então aqui é algo que vem para forçar realmente, primeiro, a emissão de notas fiscais,
que hoje existe esse incentivo, mas tem muita gente que esquece ou não pede. Então aqui, obrigando as pessoas aí pelo modelo completo, você vai haver mais essa necessidade. E também para você descrever item a item quais são os seus gastos e ficar mais completinho ali no imposto de renda e o governo ter mais acesso a essas informações e a Receita Federal poder fazer essa avaliação se está tudo certo ou não. Nessa proposta da reforma tributária tem também um ponto que é sobre a atualização dos valores dos imóveis. E essa é uma parte da reforma que eu acredito que mesmo que ela seja aprovada é algo que não vai pegar aqui para as pessoas fazerem isso. Mas em todo caso, o que essa parte da reforma nos diz? Que a partir de agora, na hora de você fazer a declaração dos seus imóveis, eles são mantidos pelo valor original e você só modifica esse valor ou só paga imposto sobre esse valor quando você vende. Então, quando você vende o imóvel, que você faz essa atualização e aí você paga um percentual de imposto sobre a valorização que você teve. Com essa nova proposta, existe a possibilidade de todo ano você for no cartório e fazer a atualização do valor desse imóvel e você paga apenas 5% de imposto sobre essa diferença. Então, isso faz com que você vá pagando aos poucos e aí quando você de fato for vender o imóvel, não vai ficar sobrecarregado esse valor tudo numa única vez, porque você já diluiu durante os anos, limitado até o valor máximo que você iria pagar de imposto de renda. Então é uma forma de planejamento para que lá na frente você não precise pagar numa única vez um valor tão alto de imposto sobre essa valorização. E agora chegamos na parte que é onde está causando o maior alvoroço no mercado financeiro e você provavelmente já viu isso nos jornais, que é a tributação de dividendos. Até então, as empresas que pagam dividendos, que são uma fração dos seus investimentos aos cotistas, esse valor que é pago, ele era isento. E isso é uma grande vantagem para o cotista, principalmente. Mas com essa nova proposta, a tributação será de 20% na fonte. Então, os dividendos que nós recebíamos das empresas serão tributados. E aí entra um grande questionamento. Na proposta está se falando que fazendo isso, qual que é a ideia que o ministro Paulo Guedes teve com essa proposta, qual que foi a intenção? De que fazendo isso, as empresas, em vez de distribuir os seus lucros para os cotistas, eles reinvistam na própria empresa e com isso gere um reinvestimento na própria economia. No entanto, nós temos aqui vários questionamentos que ficam em relação a isso, porque você fazer essa limitação nas empresas, algumas podem até ter essa finalidade, vão cumprir tudo ok, mas se for analisar, tem muitas empresas que são estatais e que uma das vantagens de você investir numa empresa estatal é justamente você ter os dividendos, porque o gestor é o próprio Estado e não confiamos muito nessa gestão que eles têm. Então, isso é uma forma de ainda incentivar o investidor a investir nesse tipo de empresa. Com isso, com essa tributação nos dividendos, primeiro que as pessoas vão parar de investir em empresas estatais e outro que nem todas as empresas elas vão usar esse valor que não foi distribuído para investir na própria empresa de tal forma que o cotista, que o investidor consiga visualizar na prática uma valorização no aumento dessa cota, dessa empresa. Algo muito importante aqui é que a gente vem de um ciclo em que muitas pessoas estão falando sobre fundos imobiliários. Fundos imobiliários são imóveis que pagam aluguéis. Logo, se eles pagam aluguéis, esses aluguéis são dividendos e eles eram isentos e agora vão passar, se de fato essa proposta for aprovada, a serem tributados. Então, isso é muito importante, primeiro, para a gente sempre pensar em diversificação e que não podemos alocar tudo num único tipo de investimento. Tem muita gente que pensou assim, vou criar uma carteira extremamente compensadora que ela me pague muitos dividendos todo mês e aí assim eu faço renda com isso e fico tranquilo.
Só que pensando apenas dessa forma, eles vinham recebendo esses dividendos, muitos dividendos na conta. E agora esses dividendos serão realmente cortados, porque a tributação vai comer uma parte desse lucro. E talvez não seja vantajoso você ter uma carteira pensando em ações e fundos imobiliários apenas nessa modalidade de receber dividendos. Então fica aí um ponto até para vocês pensarem e analisarem na hora de montar a sua carteira de investimentos. E falando justamente nos nossos investimentos, aqui tem várias alterações que eu inclusive acho positiva. A primeira delas são as operações da Bolsa de Valores, que antes você tinha que fazer essa apuração mensal e agora ela passa a ser trimestral, então te dá mais tempo para analisar se você teve lucro ou prejuízo para você emitir a sua DARF. E um ponto muito legal que traz realmente essa simplificação do imposto é que antes você tinha que ver cada tipo de investimento e a alíquota que você pagaria sobre esse investimento. Agora eles unificaram e fica 15% para todos os ativos. Show de bola, isso simplifica e facilita a vida do investidor. Outro ponto bem interessante é que você passa, justamente por ter uma alíquota única, a poder compensar um ativo no outro. Então, antes, se você tinha um prejuízo nas ações e depois você teve um lucro, você compensa o teu lucro com o prejuízo na hora de emitir a sua DARF para pagar imposto de renda. Só que ele tinha que ser categoria por categoria, então ações com ações e o tipo de operação também. A partir de agora você pode compensar um day trade numa operação no mercado à vista de ações normal. E não importa mais que tipo de operação você fez. Então, achei isso bem facilitador também. Investimentos em renda fixa. Aqui estou falando de Tesouro Direto e CDBs de bancos. Antes entravam nessa alíquota aqui progressiva de imposto de renda, então começava em 22,5% e se você deixasse esse investimento por mais de 2 anos, você chegava à alíquota mínima de 15% sobre o rendimento. Porém, agora veio também para facilitar essa proposta e unificou todos os impostos e colocou a alíquota única de 15%, tanto para títulos públicos quanto para CDBs. Então, independente do tempo, do prazo que você deixa o seu investimento, você já sabe que a tua alíquota vai ser de 15% sobre o rendimento desses investimentos. Fundos de investimentos. Também, nos fundos de investimentos, a gente tinha uma alíquota de imposto de renda progressiva. Quanto mais tempo você ficasse com o investimento e não resgatasse, menos você iria pagar imposto de renda lá na frente, na hora que você precisasse resgatar. Mas agora eles também resolveram unificar tudo e o imposto de renda também a alíquota única de 15%. Então não importa o tempo que você fique no teu fundo de investimento, você já sabe que vai pagar 15%, que é a alíquota mínima do imposto de renda sobre a sua rentabilidade. Mas tem uma modificação aqui que os cotistas também vão gostar bastante, que é a questão da alteração do Come Cotas. Um parênteses aqui para explicar um pouquinho como que funciona esse Come Cotas atualmente. Então hoje, quando você investe num fundo de investimento, exceto fundos de previdência, mas nos demais fundos de investimentos existe o Come Cotas, que é o seguinte, é o governo antecipando um pouquinho o imposto de renda sobre o seu investimento. Então não é que você paga mais imposto do que outras modalidades de investimentos, mas é que você acaba antecipando isso involuntariamente para o governo. Então, sempre no mês de maio e novembro acontece o Come Cotas. Agora, com essa proposta da reforma, então vai ser feito esse Come Cotas apenas uma vez ao ano e vai ser em novembro. Isso se passar também é bom, porque assim, se você for pensar em investimentos de curto prazo, talvez não mude tanto ter esse Come Cotas, mas investimentos que você pretende deixar no médio ou longo prazo e que não estejam na modalidade da previdência, acaba sendo desvantagem para o investidor, porque ele acaba vendo o seu valor ali ser consumido 2 vezes ao ano e isso diminui
algo positivo de você deixar o teu investimento, que é justamente o juros sobre juros. Sobre os investimentos, esses são os principais pontos que eu achei nessa proposta da reforma tributária. Inclusive, comenta aqui embaixo para mim qual foi o ponto que mais pode impactar na sua vida, que eu quero saber. E eu acredito que, bom, essa proposta, ela ainda vai para votação, pode haver modificação, acredito que ela não vai passar da forma que ela está e talvez as modificações sejam piores do que essa proposta original. Tem muita coisa bacana em relação aos investimentos de simplificação, que eu acho que facilita o acesso, principalmente para o novo investidor. A questão dos fundos imobiliários é algo que vai dar muito pano para manga ainda, taxação de dividendos, excluir os juros sobre capital próprio, e também tem um fator que está ocorrendo agora, que é a questão de essa tributação ser benéfica para os ricos, que são os ricos que têm cotas de ações e de empresas. E aí entra numa outra discussão que a gente pode comentar num próximo vídeo, mas meio que o Paulo Guedes se perde nessa fala, não sei se é algo intencional, justamente pensando em 2022, porque vem totalmente contra a sua proposta de origem quando ele entrou no Ministério da Economia, que é justamente trazer mais liberdade econômica. Mas nos resta agora aguardar para ver quais serão as modificações e como que isso vai nos impactar de fato no nosso dia a dia. Espero que tenham gostado, deixe o seu comentário aqui, um beijo e até o próximo Blitz.